paz de Cristo, de fato, parabéns. 3.5. 3.5 ali. Aí, jovem. Por isso que eu coloquei lá, jovem. Uma criança. 3.5 hoje em dia é um adolescente. Mas também eu queria dar um outro parabéns para nós. Eu sou uma pessoa de números, datas. Ontem, 4 de janeiro, completamos 24 anos aqui em Pimentas. 4 anos? 21 anos. 21 anos. Eu sou bom em conta. Completamos 21 anos aqui em Pimentas. Então hoje eu lembro, 4 de janeiro de 2004. O dia, inclusive, que a Marcela, a gente sempre lembra da Marcela, né? Que a Marcela está completando 21 anos e a igreja está completando 21 anos de Senhor daqui em Pimentas. E quando eu penso na igreja de 21 anos aqui em Pimentas, eu falo, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque só Deus para nos manter. Estamos aqui sustentados por Ele, porque Deus tem nos mantido. Porque só Ele é capaz realmente de fazer com que nós continuemos firmes, renovando a nossa fé. Mesmo quando tantas vezes somos assim, tocados, somos assim, empurrados, na realidade, né? Tentados a abandonar. E eu fiquei pensando, qual a mensagem ideal, a pregação ideal para o primeiro domingo assim do ano? E na verdade, nós pensamos, essa semana eu e o Gilson reunimos, nós pensamos não uma pregação para esse ano, nós pensamos numa pregação trimestral. Nós costumamos muito assim pedir temas, assim, cada pregador vem aqui, ora a Deus e pede assim, que Deus assim, o ajude e escolhe o tema que ele quer. Há uma liberdade bastante grande. Mas durante 3 meses nós vamos falar de um tema definido, guardando tudo o que Deus nos ensina. Guardando tudo o que Deus nos ensina, porque é isso que a Bíblia diz lá, Mateus capítulo 28, versículo, aquele texto muito conhecido, Mateus capítulo 28, versículo 18 até 20, né? As palavras de Jesus, Mateus 28, de 18 a 20, o que ele diz? Jesus, aproximando-se, falou-lhes aos apóstolos, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, ensinando a guardar todas as coisas. Somos salvos, mas ao contrário do que a falsa religião diz, que uma vez salvo, sempre salvo, isso não é bíblico, somos salvos, temos a garantia da salvação. A gente não perde a salvação em um dia e ganha em outro, não, nós somos salvos, mas para permanecer salvos, precisamos sim guardar a palavra de Deus com o poder do Espírito Santo. 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para corrigir, para repreender, para educar em justiça. Uma versão diz para ensinar toda a verdade de Deus. E por esse motivo que a gente sempre precisa voltar às Escrituras e entender o que ela tem a nos ensinar. Quando nós pensamos em Jesus nos ensinando-nos a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês, tem gente que pensa assim, não. Tem gente que até gosta daquelas Bíblias que tem a letra vermelha, que as letras vermelhas são as palavras de Jesus. As palavras de Jesus são importantes. O que não é de Jesus tem relativa importância. Não, isso é falsa doutrina. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O que Jesus ensinou nos Evangelhos e em parte no livro de Atos é importante, no livro de Apocalipse é importante. Mas aquilo que os apóstolos de Jesus, os profetas de Jesus, como Marcos, como Lucas, como Mateus, como João, que escreveram, como nós estamos estudando no livro de Apocalipse na escola dominical, tudo isso é Deus nos ensinando e querendo que nós guardemos todas as coisas. E como não começar o ano falando sobre o importante mandamento de Jesus, esse mandamento que é encontrado nos 4 evangelhos do livro de Atos e também nas cartas, mas eu quero frisar os 4 evangelhos. Vamos um pouquinho, Fernando, por favor, no 18, em que ele diz, 19.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as ações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelizar não é opção. Evangelizar é mandamento de Deus. Em grande parte, quando nós somos salvos, nós já não fomos para as regiões celestiais. Deus tem um plano, e entre esse plano Ele criou a igreja, e nós fazemos parte da igreja de Deus, e cada um de nós é responsável por viver o Evangelho, mas também por pregar o Evangelho, para ser uma boa testemunha, uma boa referência para as pessoas que estão nos observando e que ainda não conhecem Jesus, mas para abrir nossas bocas também, e levarmos as pessoas a conhecer esse Evangelho, que vai fazer discípulos em todas as ações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois ensinando, como nós já vimos. Só que esse texto, essa ordem de Jesus, não está só em Mateus. Marcos 16, 15 e 16. Marcos 16, 15 e 16, que é o próximo texto, é quase um repeteco daquilo que Jesus diz, e disse-lhes: vão por todo o mundo, falando dos apóstolos, mas para nós também, e preguem o Evangelho a toda criatura. 16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Olha só, é uma assim, ordem urgente. Há uma urgência na pregação do Evangelho, porque se a pessoa morreu e ela não creu, arrependeu, confessou e foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e não fez parte do corpo de Cristo, ela vai para o inferno, segundo a palavra de Deus. Porque a pessoa, para ser batizada, ela tem que crer primeiro em Jesus. Quem, porém, não crê, como consequência, o que ela vai fazer? Ela não vai querer ser batizada. E por esse motivo, quem, porém, não crer será condenado. Subentenda-se, ela não creu, logo, ela não foi batizada. O ano de 2024 foi um ano que eu já estudei com algumas pessoas que elogiaram, assim, o ensino, que falaram bem do ensino, que gostaram do ensino, mas na hora de tomar uma decisão falaram, não. E até hoje, minha hora ainda não chegou. Pois é, queira Deus, que quando a hora dessas pessoas chegar, Jesus não tenha ainda voltado. Porque todo dia é dia de decisão. E todo dia é dia de decidir. Sim, se a pessoa não crê hoje, mas daqui a 10 anos ela está viva, ela crê de todo o coração, ela é salva. Mas quem garante que daqui a 10 anos ela estará viva? E quem garante que daqui a 10 anos Jesus já não voltou? E por isso, quem porém não crê, será assim condenado. Lucas 24, 45 a 47. É outro texto também. Lucas 24, 45 assim a 47. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitado dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Percebe? É Mateus 28, é Marcos 16 sendo repetido, em outras palavras, através assim do evangelista Lucas. Tem mais? Tem mais. João 20, 21 e 22. João 20, 21 e 22. Eu estou só querendo mostrar para vocês como que essa ordem de Jesus é uma coisa urgente, tanto que repete. João 20, 21 e 22. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Olha só, nós somos atalaias, como gosta de dizer o nosso irmão assim, Alair. Nós somos os enviados por Deus para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, para que através de nós as pessoas possam assim receber o Evangelho. Você sabe que a gente precisa tomar decisão. A gente tem uma mania de falar assim: eu preciso, eu devo, especialmente no começo do ano, eu preciso, seria bom. Vamos tomar decisão. Fica só no preciso, nas boas intenções. Uma das coisas que eu preciso fazer, Valdir, é convidar mais pessoas para estudar a Bíblia. Quando a pessoa chega em mim e fala: eu quero estudar a Bíblia, nossa, é uma maravilha, não tem tempo ruim, eu vou. O meu problema é, muitas vezes, tomar decisão, assim, de convidar. Às vezes, a correria do dia a dia, eu não percebo.
Esses dias um senhor, aliás, vou marcar uma conversa, eu até falei com você, vou marcar uma conversa com ele, eu vou tentar corrigir o que eu fiz de errado. Um senhor começou a falar assim, meus dias estão no fim, eu estou quase morrendo, agora esperar a morte. Eu fiquei ali ouvindo ele conversando e tal. Eu fiquei pensando, meu Deus, faltou. Por que eu não disse? Mas o senhor está preparado para esse encontro? Eu gosto da Silvia, além de ser minha esposa, que ela gosta da Silvia. Mas eu gosto do exemplo da Silvia. Eu falo dela porque é um exemplo. Uma senhora, um tempo desse aí, falou assim, não vai ler mesmo, vamos morrer, vamos para o céu. A Silvia perguntou assim, mas quem disse que você vai para o céu? Olha a coragem. Quem disse que você vai para o céu? Mas não vai não? Você não conhece a palavra? Você não já para saber? Não li. Pois é. Essa senhora estudou com a gente durante os 4 meses. Toda quinta-feira ela estava em casa. Ela até chegou nos visitar. No final ela não quis. Ela não quis. Hoje ela também que foge da gente. Mas ela fez o vídeo. O dia que Cristo voltar, aquela senhora não vai ter, ela, mais do que outra pessoa, não vai ter nenhuma justificativa. Porque ela ouviu a palavra de Deus. Ela não quis. Mas ela teve alguém como a Silvia que teve a coragem de confrontá-la. Aí esses dias, ontem, o senhor me mandou uma mensagem lá, falando que não está indo em igreja nenhuma, que é tudo igual, porque tem muita questão de dinheiro, não sei o quê. Eu falei, mas existe a igreja de Deus. No meio de tantas inverdades, existe a igreja de Deus. Quer conhecer a igreja de Deus? Quer estudar Bíblia comigo? Mora lá em Belo Horizonte. Topou. Para minha surpresa, topou. Começando da manhã. O que vai dar, não sei. Pode ser que alguém que vai se converter vai fazer parte da igreja lá. Pode ser alguém que simplesmente depois diga, não, muito obrigado, gostei, mas eu não sei. Como tantas pessoas já fizeram assim, especialmente em 2023, 2024. Aí ontem o rapaz que trabalha que mexe com o meu computador. Um rapaz bacana. Você sabe qual é o problema nosso? É que às vezes a gente acha pessoas tão bacanas e acha que no fundo a gente pensa assim, não, ela vai para o céu. É boa gente, sabe? Tem bom comportamento, age até melhor do que às vezes certos cristãos. E a gente às vezes não fala. E eu estou com ele já faz anos que ele vai lá. Ontem eu mandei a mensagem para ele, ficamos trabalhando na sexta-feira, 1h e pouco lá no computador. Aí ontem eu mandei o pagamento dele e disse que você não tem interesse de estudar a Bíblia, no conhecer a palavra de Deus, independente da sua religião? Você quer conhecer? Aí ele falou assim, eu agradeço pelo pagamento e agradeço pelo convite também. Não falou nada. Ou seja, provavelmente está dizendo que não, no primeiro momento. Aí eu vim conversando com a minha família e falei assim, mas quem disse que amanhã ele não resolve ter o interesse de repente dentro de mim? E procura. Mas falta isso em mim. Falta isso do povo de Deus. O povo de Deus, no fundo, pensa assim, não, o meu vizinho, o meu parente, o meu amigo, não quer saber do Evangelho. Mas é boa gente. Pois é, vai ter muito boa gente lá no inferno, porque não aceitou o Evangelho. O pessoal no céu vai ter tanta gente ruim, mas gente ruim que um dia entendeu que é um pecador e que precisava de um Salvador, e começou um processo de transformação, e vai ter gente, inclusive, que vai chegar lá no céu, ali, meio caindo dessa manca, como diz o outro, caindo, levantando, mas não desistindo de Jesus, vai estar lá no céu. Vai ter aquele que às vezes não tem tanto problema assim, que até tem uma vida até legal, uma vida assim, equilibrada, mas nunca quis saber de Jesus, pois é, segundo a Bíblia, passará a eternidade no inferno. Quem crê que for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será assim condenado. Deixa eu correr aqui, que eu falei demais. Essa é só a introdução, gente. Agora, qual deve ser a nossa motivação para pregar o Evangelho? Eu quero mostrar 2 motivações, eu tenho um pouco mais de 15 minutos para falar sobre isso, que está lá em Atos, capítulo 2, 37 a 41. A primeira motivação. Atos 2, 37 a 41. Atos 2, 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar.
com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Volta no 40, Renan, por favor. Salvem-se desta geração perversa. Semana passada, o Gilson falou uma coisa aqui, eu fiquei pensando, ele falou assim: eu não espero nada de bom de 2025, acho que ele falou alguma coisa semelhante assim. Fala, eu também não espero nada de bom do ser humano, desse mundo, que saiu de mal a pior. Nesse sentido de fato, não podemos esperar nada de bom, porque se esperarmos, vamos ficar frustrados. Agora podemos esperar tudo de Deus. De Deus, sim. Podemos esperar tudo. Porque é somente nele que nós podemos, assim, ter esperança. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa ideia. Salvem-se desta geração perversa. O apóstolo Pedro, aqui no Atos capítulo 2, ele está cumprindo aquilo que Jesus tinha prometido em Mateus 16, que diz: eu lhes darei a chave do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. O Pedro foi o primeiro que utilizou as chaves para entrar na igreja de Deus. As chaves é a palavra de Deus. Não é Pedro o único que tem a chave. Não, o Pedro usou primeiro a chave e abriu as portas do reino dos céus, e quase 3.000 pessoas foram assim acrescentadas. O Pedro também, cumprindo a profecia de Jesus, lá em Atos 10, ele abriu com a palavra de Deus as chaves e entrou Cornélio e os gentios. Os não-judeus começaram assim a entrar. Mas todos nós temos a chave que pode abrir as portas do reino dos céus para aqueles que ainda não fazem parte do reino de Deus. E essa geração nossa é uma geração catastrófica. Catastrófica por quê? Porque começou lá em Adão e Eva. Lembra lá em Gênesis 3,6? Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e deu também ao marido, e ele comeu. E olha só as consequências do 17. E Adão disse, Deus falou para Adão: por ter dado ouvido a voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. E versículo 24. E depois de lançar o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Pois é, o mundo está nessa situação desde que Adão e Eva pecaram. O homem foi assim expulso do paraíso. A terra foi amaldiçoada. E quando nós vemos essas barbaridades, guerra, injustiça, imoralidade, não fique tão assim admirado, porque faz parte de um mundo corrompido que nós vivemos desde que o homem pecou. Infelizmente, nesse sentido, nós sofremos assim as consequências. É só olhar o capítulo 4 de Gênesis, que a primeira consequência, além do ser humano ter sido expulso, é que começa a entrar o pecado, e a primeira maldição, a primeira consequência do pecado, nós vemos Caim matando o próprio irmão, por um motivo torpe, inveja assim do irmão. Desde então a terra sofre as consequências da maldição de Deus, porque depois disso Deus resolveu destruir o mundo, lá em Gênesis 6, Gênesis 6 a 9, parece que o coração de Deus pesou, ele resolve destruir toda a humanidade, e sobra Noé e sua família. Mas mesmo assim o problema não é resolvido, porque o problema está lá dentro, é dentro do coração, como diz Jesus em Gênesis, em Mateus 15, dentro do nosso coração existe coisa ruim, foi contaminado, e é só Jesus, com o seu evangelho, que nos dá condições de sermos crucificados com Cristo, como bem disse o Rinaldo na sua mensagem da ceia, lá em Romanos capítulo 6, mas ao mesmo tempo, dentro de nós ainda há aquela luta contra o pecado, e por isso que o apóstolo João diz, 1 João 5,19,
Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno e a criação inteira geme como consequência do pecado que existe no mundo. E por isso que, assim, em todos esses anos, por 21 séculos, o Evangelho tem sido pregado. As pessoas têm sido tiradas do mundo sem Deus. Ele nos libertou do império das trevas. Colossenses 1,13, e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. E por isso que há um convite: salvai-vos desta geração assim pervertida. Então, por que nós pregamos o Evangelho? Ou melhor, primeiro, por que nós nos mantemos no Evangelho? Porque nós somos salvos desta geração, vamos trabalhar, porque nós somos salvos desta geração pervertida. Se nós tivéssemos ideia, irmãos, temos ideias, conhecemos pela palavra de Deus, mas às vezes esquecemos. O dia que nós decidimos, nós fomos tocados pelo Evangelho, fomos encantados por Jesus, aceitamos o Evangelho, confessamos Ele como Senhor de nossas vidas, nos arrependemos dos nossos pecados, descemos das águas do batismo, nós fomos tirados desta geração perversa e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, que é a igreja de Jesus. Agora, por que permanecer na igreja? Por que permanecer mais um ano fiel? Por isso, meus irmãos, porque nós fomos salvos desta geração perversa. Graças a Deus por isso. Mas por que evangelizar? Porque o mundo lá fora jaz no maligno. As pessoas estão indo para o inferno. Muitas vezes sem saber que estão indo para o inferno. Eu e você, como filhos de Deus, temos a obrigação, é um mandamento que nós temos, de utilizar o melhor do nosso tempo, o melhor de nós, o melhor de nossos bens, o melhor da nossa energia. 2025, qual é o seu maior plano? Se for ganhar dinheiro, não é esse plano. Se for, essas coisas fazem parte. Trabalhar, estudar, ter profissão, tudo isso faz parte da vida até Cristo voltar. Mas o maior plano, o Filho de Deus, o maior objetivo, é ir para o céu e levar o maior número de pessoas possíveis junto conosco. Aí entra a segunda parte. A primeira parte é: salvem-se desta geração perversa. Mantenha-se firme. Eu sei que a vida cristã é complicada. Todos nós sabemos. Eu sei que às vezes a gente fica desanimado. A gente fica desanimado por causa da gente, por causa das nossas próprias situações, por causa dos outros. Ficamos desanimados por causa desse mundo sem Deus. Sim, mas salvem-se. Mas tem a segunda parte. Salvem-se dessa geração perversa, mas conte aos outros tudo de bom que Deus tem feito na sua e na minha vida. Marcos capítulo 5, versículo 19 a 21, é a segunda parte. Conte aos outros. Conte aos outros. Jesus, porém, ele está falando do gadareno. O justo gosta do gadareno. Gadareno. Jesus, porém, não permitiu, que o gadareno, o ex-endemoniado, queria seguir Jesus, mas como ele nem judeu era, não podia. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. 21. Tendo Jesus voltado, até o 20 só. Segunda parte é: conte aos outros. Você sabe que às vezes a nossa oração deveria ser não somente orar para que Deus nos abençoe, porque Ele sempre nos abençoa. Mas a minha oração muitas vezes, na minha vida pelo menos, é: Senhor, não somente age na minha vida, mas abra os meus olhos para que eu veja a sua atuação. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não vê. A gente não percebe tudo que Deus fez, está fazendo e fará na nossa vida. Você sabe que quando eu penso, a gente teve culto de ação de graças aqui no Pimenta.
E você sabe que o culto de ação de graça, pelo menos em grande parte, foi inspirado no culto de ação de graça lá para a igreja. Eu fui pregar para a igreja sobre a ação de graça, o culto deles, mas aí os irmãos estavam tão assim motivados e falaram e reconheceram o que Deus tinha feito na vida deles, que eu falei, vamos fazer isso na Pimenta. Já tínhamos programado, né, João Novo, assim, Fátima, Silvia, tínhamos programado já. Mas aí, abrimos, e graças a Deus, quantos irmãos vieram aqui na frente para falar? Deus abriu os seus olhos para perceber o que Deus fez, está fazendo e é poderoso para fazer assim na sua vida. E quando eu penso na minha vida, eu penso, igual o Vitor gosta de falar isso, né? Antes e depois de Cristo. Ele fala, o Vitor antes e depois de Cristo. E eu pensei no Valdir antes e depois de Cristo. Você sabe que, eu vou recordar algumas coisas que a maioria já conhece. Eu me converti quando eu tinha 15 anos. Que bom. Como foi bom eu me converter aos 15 anos. Que bom que eu não me converti aos 20, aos 30. Claro, todo dia a dia se converter. Mas quando a gente se converte, os jovens, vocês não imaginam a bênção que é vocês terem nascido num lar cristão. Quanta coisa nós fomos livres. E às vezes os jovens pensam, puxa, eu queria experimentar um pouquinho do que é lá fora. Não faz o que ela fez. Você não sabe que você vai sofrer lá fora. Eu lembro que eu fui livre de grandes paixões da minha mocidade. No ano em que eu me converti, foi o ano que pela primeira vez eu passei a noite fora de casa. Eu já contei essa história aqui, lá na Paulo Facinho. Lá na Paulo Facinho. Viu, Lincoln? Lá na Paulo Facinho, com a namoradinha. Na verdade, não tinha nem 15 anos, tinha 14 anos. 14 anos lá, namoradinha. Ela tinha 18, mas eu sempre tive essa cara de velho, então acho que eu enganei. Eu estava lá, passando a noite, lá no Carnaval de 1988. Foi a primeira vez que eu traguei um cigarrinho. Ela fumava. Mas ela nunca falou que eu fumava. Pelo contrário, ela não fuma não, porque isso é besteira. Mas ela deu um exemplo, se era besteira, por que ela fumava? Eu fui lá, comprei um cigarro, fui para casa, caixa de fósforo. Na hora que eu. Que troço horrível é isso? Por que a pessoa sente prazer no troço desse? Foi a minha primeira e única tragada de cigarro na minha vida. Bebi acho que pinga mesmo, acho que uma vez só. Sabe por que eu falo isso? Porque eu estava indo por aquele caminho. Aquele caminho que me levaria ao consumismo desenfreado, a necessidade de ter para sentir-se importante. As drogas, a minha vida foi uma vida sem álcool, sem drogas, com mais domínio próprio, com mais moderação, o sustento dado pelo Senhor, o contentamento pelo que Ele assim pode, o que Ele pode é poderoso para nos dar. Tudo isso é a vida que Deus assim coloca na gente quando a gente vai para o Evangelho. Eu costumo dizer que eu tenho poucas drogas na minha vida hoje. Eu não tenho uma necessidade da droga no dinheiro. Dia 31 de dezembro, eu fui andar de manhã, eu passei na lotérica, era 8 horas da manhã, de 31. Uma fila enorme de gente sonhando com 600 milhões na conta. Eu olho aquilo lá e falo assim, eu não quero isso. Eu não quero 600 milhões na conta. É muito para mim. Vai me fazer mal. Por isso eu nem jogo. Estou livre da droga do dinheiro. Aí você vai dizer, então você joga fora do dia? Não. O pão nosso de cada dia, representado pelo dinheiro, graças a Deus eu tenho e nós precisamos ter. Então nós vivemos nesse mundo. Mas eu não preciso de 600 milhões. Então as pessoas iam lá, fizeram as apostas, aquela coisa, nossa, se eu ganhasse, como seria bom, eu faria isso, eu faria aquilo outro. Eu estou livre disso. Eu não quero. Há muitos anos que eu não jogo na loteria. Eu, particularmente, a respeito de presidente, entendo que um cristão convertido por Jesus, ele não tem mais essa loteria. Porque ele sabe que a cesta básica, que o maná,
Mateus 6,33, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, que todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas sabe por quê? Porque existe um milagre duplo. E o milagre duplo que há na vida do cristão é que, de um lado, ele busca o reino de Deus, certo de que Deus vai dar o maná, a cesta básica, o necessário para a sua vida. Ao mesmo tempo, o milagre é duplo. Porque o milagre é duplo porque veio contentamento. O contentamento do cristão não é dizer, eu passei uma semana em Fernando de Noronha, ou eu fui para Nova York, ou para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou eu comprei aquela casa, ou eu tenho o carro do ano. Não, nada disso. O contentamento do Filho de Deus, sabe o que é? É olhar a despensa todo mês sendo imposta, como eu já contei aqui algumas vezes. É ter o básico para viver. Aquilo que o Provérbios 30 fala: Senhor, não me des nem a pobreza extrema, porque também ser pobre de maneira extrema é terrível, mas também não me des a riqueza extrema. Me dá o pão nosso de cada dia. Pois é, conte aos outros. Eu costumo dizer que eu tenho algumas drogas na minha vida ainda. Eu acho que todos nós temos. Uma das minhas drogas na minha vida, que esse ano eu vou tentar tirar mais ainda, é uma delas. Tem algumas que eu devo ter, mas eu nem percebi que tenho. O triste é isso, né? Quando a gente é drogado e nem sabe que tem. Porque droga não é só droga, cocaína, maconha. Não é só bebida, álcool. Droga é precisar se sentir bem, para ter que ter um banho de loja para se sentir bem. Tem que ter aquela marca do tênis para se sentir bem. Ter aquele carro diferente para se sentir bem. Não. Isso são drogas. Porque são coisas que fazem a gente se sentir bem. E quando a gente não tem, às vezes compara com outro que tem, a gente fica chateado. Houve uma época, há um tempo atrás, que eu entrei na casa de um irmão, que a casa dele era um casão, e eu comecei a me sentir mal, eu não sabia por quê, eu estava me sentindo mal, depois eu descobri. Eu me senti mal por quê? Porque eu estava sentindo inveja daquilo. Graças a Deus não há mais esse sentimento assim de inveja. Pois é, são essas coisas, mas eu estava falando da minha droga, uma das minhas drogas, que os irmãos conhecem, se chama São Paulo Futebol Clube. É uma das minhas drogas. Toda vez que o São Paulo vai jogar, eu geralmente acompanho. Eu não vou no estádio, eu quase não compro roupa, tem algumas coisas lá em casa eu ganhei. Mas quando o São Paulo vai numa final e perde, eu sofro. Aí você vai dizer, você está sofrendo muito. Está sofrendo muito. Meu Deus do céu, eu tenho que sofrer pelo perdido, que não aceitou o Evangelho. Eu tenho que sofrer por aquele que anda sofrendo nas garras do diabo. Eu tenho que sofrer por aquele que anda sendo injustiçado. Eu não tenho que sofrer porque aquele time milionário perdeu mais uma. Mas eu sofro, Júlio. Eu sofro ainda. Eu não sofro a ponto de querer matar alguém que tira o sarro de mim. Não, viu? Eu não tenho mais esse problema, o Wesley. Mas eu sofro. E se eu sofro, essa é uma das drogas dentro da minha vida. Pois é. Conte aos outros tudo o que o Senhor fez por você. Livrou-nos do império das trevas. Qual é a conclusão? Que meu tempo já acabou. Evangelizar não é mandamento. É opção. Evangelizar é o contrário. Evangelizar, está gravando, já pegou. Evangelizar não é opção. É mandamento, porque o apóstolo Paulo diz: ai de mim, se não pregar o Evangelho. A motivação, primeiro, que nós fomos salvos desta geração perversa. Meus irmãos, perceba como a sua vida hoje é melhor. Porque você é de Jesus. Aos trancos e barrancos, levantando e caindo, mas é de Jesus. E como a nossa vida é melhor, por isso. Porque nós somos salvos desta geração perversa. Aliás, a minha vida não é melhor e a sua também não, porque nem sempre a gente é obediente a Jesus. Se fosse sempre, então seria maravilha. Ao mesmo tempo, conte aos outros tudo aquilo, salvou da geração perversa, mas conte aos outros tudo aquilo que o Senhor fez, está fazendo, e é poderoso para fazer nas nossas vidas.
Que nós tenhamos um 2025 cheio desse propósito: buscar e salvar aquele que está perdido. Deus abençoe. Amém.